chamar, você vai ouvir. Canta, povo de Deus. Quando Jesus te chamar, você vai ouvir Ele chamando o seu nome e eu mostrando pra você. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos e amigos que estão à nossa escuta, o dever de seguir a Jesus Cristo. Seguir a Cristo é um compromisso fundamental para os cristãos. Aqui estão alguns versículos que nós temos para enfatizar a importância de seguir a Cristo. Nós vemos em Mateus capítulo 4, versículo 19, palavras que vieram dos lábios sacrossantos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta palavra nós encontramos o que Jesus deseja, o que Ele faz para que o homem possa ser abençoado. Primeiro é um convite. Disse-lhes: segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles homens que eram pescadores, Pedro e os demais, eles deixaram as suas redes e seguiram os passos de Jesus Cristo. Aleluia. Seguir a Cristo, sem dúvida alguma, é exatamente como nós já observamos aqui pela palavra do Senhor, que é exatamente o que está escrito nas suas palavras em Lucas 14, 27. E aquele que não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. Quando Jesus falou, aqueles que não carregam a sua cruz e não me seguem, não pode ser meu discípulo, porque todas as pessoas do primeiro século, naquela época, puderam entender. No entanto, o significado desta frase, meus irmãos, foi perdido no século 21. Quando as pessoas pensam na cruz hoje em dia, pensam na igreja, no cristianismo ou em Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem: eu não vou para aquela igreja porque aquela igreja é desse jeito, daquela forma. Eu não vou porque o cristianismo daqueles irmãos ali é diferente. Então, as pessoas procuram uma igreja, um local onde eles se sintam bem, onde o evangelho não molda a sua vida, mas eles estão ali porque já vivem com a vida moldada àquela doutrina perversa que alguém está pregando. Por exemplo, voltando ao primeiro século, a cruz significava um método cruel de tortura e execução. A igreja primitiva não utilizava o símbolo de uma cruz, como nós falamos, pois era uma representação indesejada. Muitos hoje estão ainda usando esse símbolo de uma cruz. Mas o que nos importa, olhando aqui o que diz a palavra de Deus, Jesus disse: segue-me e eu vos farei pescadores de homens, é que ele acrescenta lá em Lucas 9, 23, dizendo: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A importância de seguir a Cristo, ela é uma palavra viva que traz à nossa consciência que nós vamos mudar de vida. E não vamos mudar de vida para viver uma vida de libertinagem, praticando as coisas do mundo, mas mudar de vida para viver uma vida nova, deixar o pecado, as drogas, as coisas que não condizem com a vontade de Deus. Isso é a importância que traz, como Jesus mesmo diz, João capítulo 10, versículo 27, trazendo a importância de seguir a Cristo. Suas palavras foram: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Esta é a mudança. Esse é o significado importante de seguir a Cristo. Traz essa importância em sua vida, na vida de todos aqueles que confessam, porque eles deixam o seu coração malicioso, o seu coração perverso e seguem, abandonando o pecado, abandonando tudo para poder seguir e servir de uma forma maravilhosa ao nosso Pai Celestial. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, está escrito: porque para isso foste chamado. Deus nos chamou para isso, pois que também Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ou seja, o homem tem que seguir o exemplo de Cristo. Fomos chamados, porque nosso Senhor sofreu, às vezes,
nós também possamos passar por alguns momentos de dificuldades. Não porque o Senhor subiu à cruz, eu tenho que subir também. Não porque Ele sofreu, eu tenho que sofrer também. Mas é porque todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições, tentações, problemas nesse mundo, com aqueles que se dizem irmãos e não são, com aqueles que se dizem religiosos e são falsos. Vêm as consequências de seguir a Cristo na vida de alguém. Por exemplo, Jesus disse lá em Mateus 10:38, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ou seja, o homem, quando aceita Cristo, ele tem perseguições, ele tem pessoas que maltratam, pessoas que você tem que ficar submisso para poder suportar os problemas. Você tem que ter Jesus no coração. Caso contrário, você explode, porque o homem é carne. E Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meu irmão, quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim, disse Jesus. Quando você tem o poder de resolver o problema com alguém, você ir e dividir ali com ele a força bruta, mas você não vai, por quê? Porque você segue a Cristo. O exemplo, o espelho é Cristo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, diz a palavra, não pode ser meu discípulo. Jesus disse isso em Lucas 14:27. O homem tem que deixar, a gente tem que ficar de cabeça baixa, embora que fique um pouco constrangido, mas com o tempo Deus vai tirando aquela maldade do seu coração. Irmão, amigo, a recompensa de servir a Cristo, ela chega. Quando a gente faz o que o Senhor manda, a gente deixa de lado a raiva, a revolta, alguma coisa, e segue os passos do Senhor. João capítulo 12, versículo 26, Jesus diz o seguinte: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Glória a Deus, que coisa linda! Você está seguindo a Cristo, o Pai está lhe honrando, você está sendo abençoado, é um filho de Deus que está servindo. Por isso, Jesus diz, se alguém me serve, anda segundo os ensinamentos que ele mandou ensinar. Ele disse, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Ainda no capítulo 19 do mesmo livro de Mateus, 19 e 29, diz a palavra, e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Aleluia. Isso foi uma pergunta que os discípulos perguntaram a Cristo, quando ele ensinava que o homem tinha que deixar tudo, pegar a sua cruz e lhe seguir. E eles perguntaram, Senhor, nós já deixamos tudo, como é que vai ser nossa vida? Então ele disse, todo aquele que tiver deixado essas coisas para me seguir, ele receberá 100 vezes mais com perseguições. E diz a palavra, ainda no porvir, a vida eterna. É a palavra de Deus. Você deixa o inimigo, você deixa a cachaça, você deixa o cigarro, você deixa as trevas, a macumba, a feitiçaria, deixa de adorar imagens de escultura, deixa de ter deuses na sua vida, porque tem gente que tem deuses, mesmo até crentes diz que aceitou a Cristo, mas ainda tem muitos deuses, o Deus dele é o ventre, pastores que estão dentro de igreja, que o Deus dele é o ventre, irmãos que estão também dentro de congregações, dizendo que estão aprendendo, mas o Deus dele é o ego, a sua natureza terrena, não aceita o que o pastor prega, não aceita o que está escrito, não aceita nada, tudo tem que ser do jeito dele, porque essa é a conclusão daqueles que têm que deixar casa, deixar tudo, para poder seguir a Cristo. Mas tem pessoas que querem seguir como eles pensam que está certo. Nós temos aqui uma conclusão. Eu vou dizer para você aqui o que é seguir a Cristo. Seguir a Cristo, meu irmão, é um compromisso que a gente tem que fazer com Deus. E Ele exige essa dedicação. É um compromisso que exige dedicação. Exige
obediência e sacrifício. O homem tem que fazer isso para que possa dizer que segue a Cristo. Ele tem que entrar nessa obediência que é exigida pelo Evangelho, o sacrifício de servir a Deus, porque é um sacrifício. Mas a palavra de Deus ainda deixa bem claro dizendo que Deus quer mais antes a obediência do que o sacrifício. O sacrifício é porque você, que é uma pessoa que anda nas práticas mundanas, tem prazer na música mundana, tem prazer na cachaça, tem prazer no cigarro, tem prazer na prostituição, tem prazer nos pecados que o mundo oferece, adulterar, fazer esse tipo de coisa, é um sacrifício sim. Confessou Cristo, então você agora deixa tudo para seguir os passos do Senhor. Então se torna um sacrifício. Mas aí, há uma recompensa de seguir a Cristo. Elas são imensas, incluindo a vida eterna. E a hora de servir ao Senhor é essa, que possamos seguir a Cristo com todo o nosso coração. O mundo jaz no maligno. Não é brincadeira o que a gente ouve. O que está todos os dias passando aí nos meios de comunicação. As guerras, as brigas, homens morrendo, pessoas que se matam, pessoas que degolam a sua cabeça porque ficam revoltadas com o mundo, pessoas que não têm prazer em Cristo. Essas pessoas têm também as suas consequências, é a morte eterna. Porém, aquele que aceita a Cristo, ele vive a vida eterna. Então, meu irmão, você escolhe a vida ou a morte. Se você escolhe a vida, abrace-se com Jesus, receba essa palavra, venha ao templo da missão pentecostal congregar conosco. Por isso que eu estou dizendo para você vir para a nossa congregação, porque aqui você não paga nada. Qualquer outro que você for aí, em qualquer outra denominação, vão lhe roubar. Você chega lá e você vai ser assaltado. Alguém vai meter a mão no seu bolso e colocar a outra mão no pescoço. E tira mesmo que você tem. Aqui não, você vem, aceita Cristo, nós vamos orar, Deus vai abençoar, você vai melhorar de condição, vai ter uma vida tranquila, vai ser uma ovelha do Senhor e vai ter, portanto, essas bênçãos do Senhor como consequência de seguir a Cristo. Ovelhas do Senhor, que tem essa conclusão de seguir a Cristo com um compromisso que exige dedicação, obediência e sacrifício. Pessoas que chegaram alguns tempos atrás na nossa congregação, não tinha nenhuma casa para morar. Nós oramos, nós buscamos em Deus e Deus lhe deu tudo. Então é o que nós vemos dentro da palavra de Deus. Não é o que nós estamos aqui anunciando para você vir para a congregação, para ser rico e ter casa e ter isso e aquilo, não. Se lembre, nós estamos falando que com Cristo Ele dá 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Se você perseverar, se você trabalhar, porque não é só dizer aceitei Cristo e agora eu vou viver à custa dos outros, como muitos pastores que estão dentro de congregação, que é só puxando dos irmãos. Ou então outros que nunca se converteram ficam roubando. Não é assim. Tem que trabalhar, lutar, colocar-se nos pés do Senhor, buscando o Senhor em oração, com dedicação, aí com paciência, é como disse Davi. Esperei com paciência no Senhor, até que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. São essas as palavras que nós temos a você, de aconselhamento bíblico, sem hipocrisia e sem malícia. Porque tem pessoas que até para pregar a palavra ele usa de malícia. Ele não fala como nós estamos falando aqui. Ele fala que nem o padre na igreja católica. Filhos, não vos ajunteis com os devassos, não vos ajunteis com os que são malandros, e nem fazeis nada de errado. Porque, filho, meu irmão, isso é hipocrisia. Eu não estou aqui chamando ninguém de filho, não. É de irmão. Filho é de Deus. É uma hipocrisia que já chega. A gente tem que pregar, falar no rádio, seja lá onde for, como a gente fala aqui, de verdade. Essa é a realidade. Pregue a palavra, viva o Evangelho, aceite Jesus no coração e seja um homem feliz. Para a honra e a glória do santo nome de nosso Pai Celestial. Querido Deus e Pai que está no céu, em nome de Jesus, Senhor, nós suplicamos a Tua bênção em favor de todos aqueles que nos ouvem. Te peço e agradeço desde agora, para todos sempre. Amém. Você que ora, diga amém. Que Deus abençoe também no nome de Jesus. Quando Jesus te chamar, você vai ouvir Ele chamando o seu nome e eu mostrando pra você